Fala galera do canal G10 Vascaíno, e aí? Tudo tranquilo? Beleza, galera? Então, eu fiz um vídeo mais cedo, eu entrei num ao vivo que eu acho que não deu muito certo. Acho que o áudio não ficou muito bom para vocês. Não consegui saber qual foi o problema, mas vou tentar refazer o vídeo, falar sobre Vasco, falar sobre o jogo contra o Volta Redonda, aonde confesso que eu fiquei meio desanimado, sabe? Me desanimou bastante, principalmente a questão do primeiro tempo ali, onde a gente viu um time apático, um time que parecia estar sem vontade de criar jogadas. Para culminar mais ainda toma um gol é, que eu achei que foi uma bobeira ali, o Nuno tentando tocar de letra. Eu confesso até que na hora do gol eu tava fazendo alguma coisa que eu não me lembro, mas eu tava assistindo o jogo, tá, galera? Não sei se eu fui beber água, alguma coisa assim, e não acabei nem assistindo a jogada. Depois eu vi no replay e vi que realmente teve um passe ali que ele tentou fazer diferente, acabou errando e gerando um contra-ataque do Volta Redonda. Em questão do primeiro tempo ali, galera, eu acho que desanimou muita gente, principalmente eu, que ainda não tinha largado a mão do Diniz, que é, não é que eu apoie totalmente a questão Diniz, mas eu acho assim que ele tá no início de uma temporada com novos jogadores, com um elenco querendo ou não melhor, que o Admar Lopes aí trouxe jogadores aonde acho que a maioria dos torcedores do Vasco se orgulharam, entendeu? Do tipo de jogador que ele trouxe, não foi jogadores que estavam encostados nos clubes, foram jogadores onde tinham uma certa importância nos clubes onde estavam. Principalmente falando de Rojas e Nestroça, que ainda não conseguiu mostrar um trabalho, mas eu acho que com o passar do tempo ele ainda vai conseguir mostrar alguma coisa. Trouxe o Spinelli, entendeu? Mas ali no primeiro tempo eu acho que foi um jogo muito apático do Vasco, um jogo parecia que as jogadas não funcionavam, o time parecia estar meio que sem vontade de jogar, de atacar, de fazer as criações de jogadas, escolher a melhor jogada para se fazer. E aquele primeiro tempo ali me deixou bem desanimado. E aí a gente vai para um segundo tempo. Agora eu vou até entrar na questão Coutinho, porque o Coutinho é o seguinte, a torcida até tá pegando no pé dele, mas o Coutinho, querendo ou não, ele não estava fazendo mais jogos tão ruins assim. Claro que ele não estava fazendo gol. Até que esse ano, eu acho que se eu não me engano, ele já fez 2 ou 3 gols e já tem umas 2 assistências na conta dele aí. Mas a gente sempre quer mais do Coutinho pelo jogador que ele é, pelo jogador que ele representa. O Coutinho é um cara que, além de amar o clube, que decidiu voltar para o clube, é um jogador que representa o Vascaíno ali dentro de campo. Mas eu acho que ele não está conseguindo render, muito pelo fato da questão de Diniz. E isso eu, eu, eu como é que eu posso dizer? Eu desaprovo a questão do Diniz ali e seus auxiliares que tem que ajudar, tem que chegar para ele e falar: pô, o Coutinho tem 33 anos, segura ele mais um pouco aqui, principalmente naquele jogo lá contra o Botafogo, onde o campo estava encharcado, entendeu? Tava até meio difícil de praticar futebol, principalmente pelas beiradas do campo. O futebol foi mais jogado assim, se é para dizer que teve jogo, pelo meio de campo, onde o Vasco conseguiu algumas jogadas ali e conseguiu até ganhar do Botafogo. Mas a questão, eu acho que a carga tá muito pesada em cima do Coutinho, porque ele jogou o jogo contra o Bahia, onde o campo estava encharcado. É difícil jogar com campo assim. Eu já joguei futebol um pouquinho aí, umas peladinhas aí. Nunca fui profissional, tá, galera? Mas eu sei como é que é difícil jogar com o campo encharcado, a bola prende muito no campo, é mais pesado para você andar, correr,
chuteira pesa, por mais que a chuteira hoje em dia possa ser uma tecnologia muito melhor, mas como é que eu posso explicar? Tem a questão do meião também, que fica todo encharcado dentro do pé. Então, não que seja uma desculpa, entende? Para o jogador não jogar, deixar de jogar, enfim. Mas eu acho que a carga está muito pesada em cima do Coutinho. Eu acho que já são mais de 5 jogos dele jogando direto. Logo depois do jogo contra o Botafogo, a gente jogou contra o Bahia, onde o campo estava melhor, mas mesmo assim o campo tava molhado por conta da chuva que teve antes. Durante o jogo parece que ficou chuviscando ainda, então eu acho que fica meio complicado para um cara de 33 anos jogando domingo, quarta, acho que foi domingo, quarta e sábado agora, né? Que a gente jogou. Enfim, eu não lembro os dias direitinho, mas mesmo que fosse sábado, e quinta e sábado de novo, fica meio pesado para um cara que tem 33 anos. Por mais que seja um cara talentoso, uma hora ou outra vai pesar, a perna vai pesar e ele não vai conseguir fazer as jogadas da melhor forma. Porque querendo ou não, o tanque não tá cheio, o tanque tá na metade pro vazio, entendeu, galera? Então, nessa questão, eu desaprovo a forma do Diniz, eu desaprovo a forma dele não dar uma rodagem no time, ainda mais agora que a gente tem aí jogadores onde pode sim estar fazendo uma rodagem ali no time, pode estar fazendo, tipo, colocando o Rojas no lugar do Coutinho, colocando o Inestrosa ali no lugar do Andrés Gomes, que é um baita jogador, entendeu? O Andrés Gomes aí, vamos falar um pouquinho dele também. O Andrés Gomes está jogando muito, está jogando muita bola. Tá sendo um jogador assim que tá surpreendendo muita gente, mas eu acho que é menos surpresa ainda pro Vascaíno, porque a gente sempre viu ali desde o primeiro jogo dele, ele sempre tenta fazer a jogada, sempre tenta ir para cima do jogador, principalmente se tiver no 1 contra 1, que tem um 1 contra 1 muito bom. Muita gente está criticando ele aí, eu vi alguns canais criticando que a finalização dele tá precisando melhorar. Claro, precisa melhorar, tem um pouquinho mais de capricho, mas só vai errar quem tenta. Então eu prefiro ele tentando e errando, uma hora ele vai acertar, como ele acertou nesse último jogo contra o Volta Redonda, e o goleiro fez uma defesaça. Não chegou a bola ir lá no ângulo, mas foi próximo do ângulo ali. E o goleiro do Volta Redonda fez uma defesaça e eu acho que ele errou os 2 chutes aí pro gol. Mas ele tá tentando fazer o melhor pro Vasco, ele tá indo para cima. Uma questão que aí eu concordo com o pessoal que tá falando aí é na questão dele finalizar ali a jogada. Às vezes ele vai ali no 1 contra 1 na lateral do campo, entra dentro da área, consegue driblar o jogador, entra dentro da área e na hora de dar aquele passe mais decisivo, ele peca. Nessa questão ele tá pecando. Até no jogo contra, se eu não me engano, foi contra o Bahia. Ele deu um passe desse, só que o pessoal parece que não acreditou. Era só se jogar na bola ali. Eu acho que até o Coutinho tava ali no meio, tava Coutinho, Brenner, mas eu acho que essa bola era até pro Coutinho. Então acho que em questão de Andrés Gomes é isso. É um jogador que eu tenho gostado bastante, é um jogador que eu não tenho muito mal de falar dele, ainda mais porque é um jogador que está tentando, por mais que erre algumas jogadas, por mais que erre alguma finalização de fora da área, é um jogador que está me agradando muito. E aí eu falei da questão física ali do Coutinho, que eu acho que tem que ter um cuidado com ele, tem que chegar pro Coutinho, conversar com ele. Pô, Coutinho, vamos segurar um pouquinho nesse jogo, vem aqui, vem pro banco de reserva, tu entra no segundo tempo, joga aí 30, 20 minutos, 15, segura um pouquinho, porque querendo ou não, ele tem uma idade avançada, ele tem uma idade onde tem que ter um cuidado para ele render melhor nos outros jogos. E não sei se está tendo essa conversa dele com o Diniz, com a comissão técnica ali do Vasco. Não sei se essa conversa tem um diálogo ali sobre isso,
Não sei também se o Coutinho tá querendo jogar todos os jogos. Acho que se ele estiver fazendo isso, acho um erro. E acho um erro também, porque o Diniz ano passado mesmo, ele falou que quanto mais tem jogos, ele quer que os jogadores joguem. Eu acho que ele tem que dar um equilíbrio, ainda mais que a gente está no começo de temporada. E além de estar queimando os jogadores, está se queimando, se for essa questão. É, Vamos lá, falar agora do segundo tempo ali e voltar até um pouquinho no Coutinho, porque uma atitude que eu achei muito errada dele foi ali na saída do campo. É, parece que ele é substituído no primeiro para o segundo tempo e não volta para o campo para acompanhar o jogo do banco de reserva ali na segunda etapa. E acho isso muito errado, entendeu? Para um jogador que é profissional, para um jogador que tem, se eu não me engano, o Coutinho agora está com 33 anos, vai fazer 34, eu sou um ano mais velho que ele. Eu acho que a atitude dele pegou muito mal. Acho que ele tem que repensar nisso, pedir desculpas aí à torcida. Tudo bem que a torcida também tem vaiado ele, tem cobrado muito dele, mas porque a gente quer ver um Coutinho que a gente, pelo menos o mínimo que ele já demonstrou no futebol. Acho que a torcida não está totalmente errada de cobrar mais dele, entendeu? Mas a torcida também vai entender quando ele for pro banco, aonde ele precisa de uma carga ali menos pesada, sabe? Eu acho que o Rojas também é um jogador muito interessante que tem entrado ali. E não é que o Coutinho vai ser reserva do Rojas, o Rojas vai ser reserva do Coutinho. Pode até os dois jogar juntos em determinada situação de jogos. Mas eu acho que tem que dar uma segurada em alguns jogos no Coutinho para que ele possa render melhor, entendeu? E isso tem que ser conversado ali dentro, o Diniz tem que botar isso na mente. O Vasco não é o mesmo do ano passado, onde só tinha os titulares ali para jogar. Quando entravam os reservas era um desespero total ali da torcida, porque caía muito nível de enfrentamento ali. Então acho que é isso. Falando de Coutinho, galera, eu acho que é por aí. Que o Coutinho coloque a cabeça no lugar, que ele melhore nas atitudes, entendeu? Porque futebol ele tem, mas só que tem que ser uma carga menos pesada para ele. Agora falando do segundo tempo ali do Vasco, aonde comecei a me agradar um pouco, entendeu? O time melhorou bastante, o Rojas entrou e deu uma outra dinâmica pro meio de campo. Onde entrou o Tietchan também, o Tietchan que deu uns passes ali, acertou, eu acho que se não foi 100% do espaço, mas foi perto disso, porque eu não vi muito erro do Tietchan, mas não é um jogador que hoje em dia eu acho que não tá me empolgando e nem empolgando a torcida do Vasco. É um jogador que não sei, eu acho que às vezes falta alguma coisa na questão também dele tá chutando de fora da área, eu acho que tá faltando potência do chute. Mas tá tentando ajudar, tá tentando fazer da melhor forma. Uma coisa que me incomoda muito na questão do Tietchan ali, às vezes tem um jogo ali mais difícil e em vez dele tentar um passe mais entre linhas, ele volta o jogo pro zagueiro e fica naquele negócio ali, toca nele, toca pro zagueiro de volta. É, então fica um jogo muito burocrático, entendeu? Não tô falando que ele tá errando, não tô falando nem na questão disso, mas eu não gosto desse jogo burocrático, onde você não toma certas medidas, certos riscos de querer fazer o jogo andar. Então, acho que o Tietchan, como ele é um meia ali de ligação, não digo que ele é um meia igual o Coutinho, mas um meia ali que faz a ligação entre o meia e ataque, eu acho que ele tem que ser melhor na questão do passe, aquele passe mais difícil, aquele passe onde quebra as linhas. Uh, Falando de Rojas, é um jogador que o Admar Lopes aí encontrou. Eu acho que quase ninguém conhecia o jogador. Até eu vi os vídeos dele, não me agradou muito. Sendo bem sincero, eu achei um jogador assim bom. Não achei um jogador ruim vendo os vídeos, mas eu acho que a expectativa dele não foi tão grande. Talvez isso
que tá levando eu e toda a torcida do Vasco a se agradar com o futebol dele, porque a gente não esperava muito. Então é um jogador que tá surpreendendo muita gente aí. É um jogador que dá dinâmica ao meio de campo, ele consegue fazer jogadas, ele tenta fazer um passe mais vertical, ele tenta fazer um passe mais objetivo para o ataque. Quando não consegue esse passe, ele tenta finalizar. É um jogador muito interessante, onde eu acho que não só eu, mas a torcida do Vasco está gostando bastante. Agora falando da questão ali que a gente não ganhou no tempo normal, né? Voltando aqui, no segundo tempo teve também a entrada do Spinelli. Não tô falando que, assim, eu não gosto do Brenner. O Brenner até tá tentando, tá se movimentando bem nos jogos, mas eu acho que tá faltando aquela querência a mais de fazer gol, sabe? Eu acho que falta no Brenner uma questão de aquele jogador que tem fome de fazer gol, sabe? Não estou dizendo que ele não tenha, mas eu acho que na hora que a bola chega ali na frente dele e ele tá de frente pro gol, eu acho que ele tem que dar uma caprichada a mais. Talvez porque tá um tempo aí sem jogar um futebol de alto nível. Ele estava no Cincinnati, aí depois voltou lá para Nápoles e não conseguiu atuar, entendeu? A gente tem que dar tempo ao tempo pro cara, não querer ditar como fosse um jogador qualquer, um jogador ruim. Pelo contrário, tenho gostado bastante da movimentação dele, mas o atacante vive de gols e eu acho que nessa questão ele tem que melhorar, principalmente ali na frente do gol. Tá na frente do gol, filho, é bico, enche o pé para dentro do gol, afunda o goleiro para dentro do gol. E eu acho que assim você vai conseguir conquistar a nossa torcida. Assim como o nosso He-Man aí, né? O Spinelli tem conquistado bastante torcedor, porque é um jogador que entra ali com muita garra, muita vontade. Desde o jogo que eu vi dele na Sul-Americana, que o Vasco jogou contra o time dele, eu olhei assim, achei um jogador muito interessante, entendeu? Um jogador pentelho que perturba a zaga, ele não fica parado ali, não é um alvo fixo para a zaga. Ele é um jogador que se movimenta, um jogador que briga pela bola, um jogador que corre atrás de fazer o melhor para o clube. É, muito quando tá sem a bola também, ele vai ali, briga e tromba e pega disputa a bola e muitas das vezes consegue ganhar a posse de bola pra gente. É um jogador brigador quando tá sem a bola e quando tá com a bola é um jogador que dá pra gente perceber que ele tem a fome de fazer o gol, tem vontade de fazer gol. E pô, faltou não, né? Com poucos minutos aí, com um toque só na bola, ele conseguiu empatar o jogo aí contra o Volta Redonda e de cabeça, né? Num cruzamento que foi para ele, assim, logo depois que ele entrou na partida, ele nem tinha encostado na bola ainda. O primeiro toque na bola dele saiu um gol. Então, galera, eu acho muito bacana a forma do Spinelli ali demonstrar vontade. Acho que já está conquistando a torcida, essa vontade dele de brigar, de querer, mesmo sem estar com a posse de bola, querer ajudar de alguma forma. E é isso que eu tenho para falar do Spinelli. É um jogador que eu já queria no Vasco já há muito tempo e o Admar concretizou essa contratação com sucesso. E eu acho que ele tem muito futuro aí pelo Vasco, que pode ir longe aí com a camisa do Vasco. Agora vamos falar dos pênaltis. Nos pênaltis ali a gente tivemos os primeiros pênaltis ali onde o Volta Redonda desperdiçou o seu pênalti. O jogador até conseguiu deslocar o Léo Jardim, mas a batida dele foi para fora. E depois o Vasco conseguiu converter todos, graças a Deus, porque teve uma cobrança ali que foi muito mal feita, que foi a do Titi, mas o goleiro não até conseguiu fazer a defesa, mas mesmo assim a bola caiu dentro da rede. Então aquela hora ali eu passei um susto, porque não foi uma cobrança realmente muito boa. E o que eu tenho para falar do jogo é isso.
relação a Diniz, cara, eu tava aí comentando com o pessoal e fala de futebol, eu daria mais 5 jogos para ele, mas tá ficando cada vez mais difícil. Parece que o time não tá mais aquela questão time-treinador, sabe? Aquela ligação ali. Parece que o time, principalmente alguns jogadores, dá pra ver que tá meio que, né? Mas eu acho que, assim, cara, eu até tava querendo mais uns 5 jogos aí, agora é 4, né? Que esse do Volta Redonda já foi. Eu fiquei bem para baixo com a atuação do time. Ah, não me passou expectativa nenhuma. É, mas espero que tudo possa ser resolvido, principalmente a questão ali interna. Espero que tudo possa melhorar internamente dentro do Vasco, porque me parece que já tem uma crisezinha ali entre Diniz e alguns jogadores, mas espero sim que melhore. Espero que os jogadores tentem pelo menos fazer o melhor, porque estão vestindo a Cruz de Malta. E quando eles tentam prejudicar alguma coisa, não sei se é isso que está acontecendo ali, tenta não fazer o melhor, visando até o treinador talvez, tá prejudicando o Vasco, entendeu? Acho que se for pro Diniz sair, ele vai sair, mas não precisa prejudicar a instituição Vasco da Gama para isso. Então, galera, sobre a questão do Diniz, eu até achava que ele poderia ficar, meio que fiquei meio assim nesse último jogo contra o Volta Redonda, porque dá pra ver que o ambiente não tá muito legal, é o que me passou. Ah, e não digo nem o ambiente, torcida e treinador, porque basta o treinador ali conseguir uma sequência de vitórias que essa questão de torcida treinador melhora. Mas eu tô vendo ali que não é só torcida treinador, eu tô achando que alguns jogadores e o Diniz também não estão falando a mesma língua, parece. Então, é isso que eu tinha para falar do Diniz. Acho que ele tem que parar de ser teimoso também nessa questão de sempre colocar os mesmos jogadores para jogar, um jogo atrás do outro. Agora me parece que vai ter um tempo aí pra gente treinar, entendeu? Até a gente descobrir quem a gente vai pegar aí, se é o Fluminense ou o Bangu, no jogo de amanhã, às 6 horas. Para mim pode vir qualquer um, tanto o Bangu quanto o Fluminense. Claro que se vier o Bangu, são jogadores que ali na questão decisiva talvez não tenha tanta qualidade contra os jogadores do Fluminense. Mas se vier um Fluminense também, a gente já conseguiu ganhar deles, um time até um pouquinho pior. E não vejo que o Fluminense melhorou tanto assim. Claro que é um dos times que está demonstrando mais futebol aí, principalmente no Campeonato Brasileiro. Não fez um Carioca também muito ruim, não teve tanta dificuldade assim para passar para as quartas de finais. Mas eu ainda confio que o Vasco possa fazer um bom jogo contra o Fluminense. Já se caso eles passarem, né? Já falando de. Acho que é isso, cara. Eu acho que. Falando de Fluminense, eu acho que é isso. Nessa questão aí. E. Cara, eu espero que o Vasco possa melhorar. Eu espero que o Vasco possa. Deixa eu pegar aqui mais ou menos um roteirinho aqui que eu fiz aqui pra ver se tem mais alguma coisa aqui pra falar pra vocês, galera. Eu falei, eu acho que tudo. Espero que o Diniz possa achar algumas questões ali no elenco. Se tiver um jogo atrás do outro, não sei, eu acho que depois do Fluminense a gente já tem o Santos. E depois do Santos, eu acho que a gente volta contra o Fluminense. Eu não tenho a tabela aqui certinha pra vocês, só sei que o próximo jogo é contra o Fluminense ou o Bangu, na semifinal do Carioca. E depois a gente pega o Santos. Então espero que ele possa fazer uma mesclagem no time, principalmente no Campeonato Brasileiro, onde a gente está precisando de pontos, onde a gente está precisando pontuar, fazer
fazer resultados, ter vitórias. Então, espero que essas vitórias possam vir nos próximos jogos, porque agora complicou. Acho que a gente vai ter Santos, Cruzeiro, mais alguns times aí que é bem complicado de jogar contra. Mas tem que acreditar sempre. Espero que o Vasco comece a ganhar no Brasileiro, porque a gente somou só um ponto nesses 3 jogos. De 9 pontos a gente só somar um, jogando 2 jogos em casa, eu acho que é inconcebível, entendeu? Acho que a gente pode fazer melhor, a gente pode ir atrás das vitórias, principalmente quando jogar em casa. E não faltou apoio, a torcida foi lá, apoiou, chegou junto. Eu acho que deu mais de 15 mil nesses 2 jogos aí que a gente teve no Brasileiro e jogando em casa. A torcida tá chegando junto. Eu acho que é mais pela questão até do Admar ali fazer boas contratações. Eu acho que é isso, galera. Acho que a gente tem muito que melhorar. Não sei se com a mudança do técnico ali também possa resolver todas as questões, porque muitas das vezes, igual eu tava falando ali do Coutinho, que parece que tá fazendo uma birrazinha, já deu até um sorrisinho ali pra torcida, acho que não pegou muito bem. E eu acho que ele tem que melhorar na questão mental também. Eu acho que vai dar bom. A gente tem um bom time aí para fazer um bom brasileiro. Não tem um time para ficar brigando ali para não cair. Eu acho que a hora que a gente começar a ganhar, que esse time começar a ver as vitórias, vai dar mais confiança pro time. E eu acho que a gente pode brigar por coisas melhores. E espero que assim seja. E eu acho que vou terminar o vídeo por aqui, galera. E já deixando o meu agradecimento a todos que têm acompanhado aí o canal, a todos que têm ajudado. Muito obrigado. Agradeço de coração mesmo. Quem tem se inscrevido, tá se inscrevendo no canal, quem está inscrito, quem tem deixado like nos vídeos. Muito obrigado mesmo. Se você discorda ou concorda com alguma coisa aqui que eu falei, deixa aí nos comentários. Vou deixar o comentário aí aberto para o pessoal comentar, dialogar. Vim fazer o vídeo agora à noite mais para fazer um resumão sobre um vídeo que eu fiz mais cedo. Eu entrei no ao vivo aí, mas parece que o vídeo não ficou muito bom, o áudio não está muito bom. Na hora de fazer o vídeo eu esqueci de ligar o mecanismo ali da câmera. Da câmera não, digo do celular, onde gira a imagem, né? Então ficou meio ruim nessa questão aí, até peço desculpas. Mas eu tô tentando fazer o melhor aqui para vocês, tô aprendendo ainda as questões do YouTube. E muito obrigado aí quem tá acompanhando, quem tá deixando like. Não sei se eu falei meu nome no início ali, meu nome é Gabriel. E o nome do canal é até por causa do meu nome, que é G de Gabriel. Aí o 10 de quando eu jogava minhas peladas aí final de semana. Não era um jogador craque não, galera. Mas fazia umas graças aí nos finais de semana jogando umas peladinhas aí. O 10 é porque eu gostava de jogar com a camisa 10. E vascaíno porque já tá na pele, né, galera? Não tem nem muita explicação para dar. Então acho que é isso, galera. Muito obrigado mesmo. Fique com Deus. Para quem tá curtindo o carnaval, um bom carnaval aí, já curti bastante. Hoje em dia já não sou muito da vibe de carnaval. Tô mais tranquilo, mais caseiro. Mas quem gosta, tenha bastante, como eu posso dizer para vocês, bastante consciência das coisas que está fazendo, porque o mundo está bem complicado. Esse bebê não dirija. E fica a dica aí para vocês, galera. Um abraço, um até logo. E vai vir mais vídeo aí para vocês. Muito obrigado aí pelo apoio. E é isso. Valeu. Tchau, tchau.